Olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e hoje vamos conversar sobre discurso. Será que você está falando de mais ou está falando de menos? Isso, por mais bobo que pareça, não serve somente para pessoas que vão falar em público, serve muito para a sua vida social. Existem pessoas que têm dificuldade de criar amigos ou têm dificuldades de não ter amigos e ficar um pouco solitária porque acabam excedendo a sua capacidade de comunicação ou não se comunicando o suficiente. Você sabia que o ser humano leva em média 5 segundos para julgar o outro, para saber se aquele outro é inteligente, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é um cara extrovertido ou introvertido? Pois é, nós já estamos falando há mais de 5 segundos, então você já me julgou. E o que você utiliza como informação? Não só a minha aparência, como o que eu estou falando. Sim, a comunicação é uma das partes mais importantes de como as pessoas percebem você. Será que você não está errando nisso? E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje, né? Antes da gente começar esse papo, eu queria só lembrar você que eu tenho um seminário em São Paulo, dia 19 de agosto, eu farei um seminário sobre códigos de conduta, onde nós vamos fazer uma análise histórica do que são os códigos de honra, os códigos de ética, entender para que eles serviram, que civilizações utilizaram e, é claro, como você, em tempos tão confusos como esses, pode usar de um código de conduta para organizar a sua vida. Se você quiser conferir, fique à vontade, vai ser o primeiro link na descrição, certo? Mas vamos voltar ao nosso tema. Veja, a grande questão é que a nossa comunicação hoje em dia ela anda cada vez mais difícil. Com o uso dos celulares, né, muitas vezes você aí tem o WhatsApp, tem o Telegram, a gente conversa muito por texto. E pior, a gente conversa de uma forma muito utilitária, né? Você faz abreviações, algumas vezes fala o mínimo do mínimo para a pessoa entender, para ela já poder responder, e isso vai prejudicando a sua capacidade de falar. Entenda que falar é um ato incrivelmente belo quando você o observa dessa forma. Se você é uma pessoa que tem um vocabulário muito curto, né, ou seja, você não conhece muitas palavras, se você é uma pessoa que não consegue fazer aqueles floreios na hora de falar, como de certa forma eu faço aqui, e se você não tem um ritmo de fala, onde você enfatiza algumas coisas, outras você fala de forma mais tranquila, você acaba soando chato de ouvir. E mais do que isso, algumas vezes você pode estar se delongando demais em um tema ou não falando o suficiente. Vamos para as duas definições do dia de hoje. Veja, o que é uma pessoa lacônica? Uma pessoa lacônica é aquela que não fala o suficiente. Por exemplo, imaginemos que eu estou te conhecendo agora. Eu e você estamos sentados, eu estou tomando meu café, você está tomando o seu. Eu vou falar assim, e aí meu amigo, me fala, o que você faz da vida? E aí você me responde assim, ah, cara, eu trabalho. E aí fica aquele silêncio estranho. Aí eu, que legal. E você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho aqui no mercado ali. E aí fica aquela situação onde parece que não existe uma lubrificação entre a nossa conversa. Isso acontece quando a pessoa, ou obviamente não quer conversar com você, ou ela se acostumou a dar respostas muito curtas para tudo. Quando você acaba pecando por isso, ou seja, quando você não gosta de se empenhar para descrever com maior quantidade de palavras o que você está sentindo e o que você está fazendo, isso gera um problema para você. Porque, como eu simbolizei de uma forma boba aqui, eu e você não conseguiríamos criar uma amizade. Afinal, você não está me dando informação. Você só vai criar bons amigos, ou até mesmo encontrar uma boa esposa ou um bom marido, se você se empenhar em se comunicar. Contar sobre as suas histórias de uma forma legal, conversar com a pessoa, entrevistar aquela pessoa de uma maneira que você consiga trazer dela as coisas que você acha que são interessantes. Então, o lacônico peca por não fazer isso. E como eu disse, não é só porque ele tá de saco cheio. Algumas vezes a pessoa tem o costume de falar pouco. Algumas vezes existem aqueles ditados, né, de que o homem de verdade fala pouco e faz muito. Mas não é tudo escrito em pedra assim. Veja, se falar pouco fosse uma regra, esse canal não deveria existir, certo? Porque afinal, uma das minhas especialidades é falar. Isso significa que a fala tem sim o seu lugar de interesse. Mas por outro lado, vamos para o outro lado agora. Vamos para o prolixo. Veja, se o lacônico é aquele que fala muito pouco e falha em dar informações, o prolixo é aquele que peca por falar demais. Você chega para a pessoa, vamos repetir o nosso cenário aqui, tá? Chega para a pessoa e fala assim, e aí fulano, com o que você trabalha? Cara, em 1992 eu peguei o meu primeiro trabalho e aí o meu tio assim ó, deixa eu te contar o meu tio ele tinha uma fazenda e aí ele vai. E ele te dá um podcast só para ele responder a profissão dele. Chega uma hora que você tá assim, meu Deus, eu não vou perguntar mais nada para ele. O prolixo acaba pecando por dar informações demais. E muitas vezes, melhor dizendo, informações desnecessárias.
Geralmente, indivíduos prolixos acabam tendo um ego um pouco mais inflado. Por quê? Porque se você gosta de falar muito sobre si ou sobre as suas histórias, significa que talvez você se ache importante demais. Não que isso seja um problema, mas quando está completamente descontrolado, pode se tornar um grande problema, certo? O prolixo ele entedia as pessoas. Assim como o lacônico cria silêncios constrangedores, o prolixo acaba pecando por cansar as pessoas, se tornar aquele cara que não vou falar com ele porque, meu Deus, quando ele desata a falar eu não consigo nem repetir nada. E aí você peca pelos excessos, certo? Então agora você conheceu lacônicos e prolixos. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho, como sempre, é o caminho do meio. O caminho do meio é quando você tem a sensibilidade, a empatia de entender quando o outro quer ouvir ou quando o outro quer falar. São os pequenos sinais. Por exemplo, se você está com uma pessoa que você percebe que ela não está aberta a conversar com você, fala de uma forma mais funcional, ou seja, seja mais pragmático. Se a pessoa, por exemplo, que você está trabalhando, está de cara fechada e você já fez algumas investidas e percebeu que ela não quer conversar, não adianta você querer ficar contando a Bíblia para ela, certo? Então, essa sensibilidade é importante. Assim como o contrário também é necessário. Se você percebe que a pessoa está falando demais e você não está afim de ouvir, aprenda a manejar isso de uma maneira adequada. Um bom orador, um bom comunicador, ele consegue determinar mais ou menos o quanto ele deve falar em cima das coisas. Ele tem que entender qual é a forma que ele vai construir o seu discurso antes de falar. Ou seja, o que eu estou te dizendo aqui? Que um bom comunicador, ele pensa antes de falar. Eu sei que soa bobo dizer isso, né? É quase que um clichê, mas confia em mim. Veja, quando você vai empreitar em uma conversa, quando você vai falar com alguém, uma das coisas mais importantes que você tem que desenvolver na sua cabeça é quase que como um pré-roteiro. Eu, quando vou falar sobre um tema, que nem eu estou fazendo aqui com você, enquanto eu estou falando estas frases, já tem uma voz dentro da minha cabeça pensando no que eu vou falar depois. Porque, caso contrário, eu posso perder o rumo, ou eu posso começar a ficar redundante, eu posso começar a ficar prolixo, ou eu posso esquecer alguma coisa e o tema ficar lacônico. Então veja que o caminho do meio é melhor. Como é que você se transforma num bom comunicador, meu amigo? Treinando. Isso significa que você precisa aprender a falar com qualidade, porque quando você não é bom em expor ideias, você acaba tentando explicá-las de uma forma desajeitada e pode cair ou para um lado ou para o outro, certo? E além disso, você tem que ler mais. Por que ler mais? Eu sei, leia livros, né? Ninguém mais aguenta ouvir isso. Ler livros é uma das formas mais fáceis de você ampliar o seu vocabulário, de conhecer formas diferentes de falar. E quando você vai tendo um arcabouço de vocabulário adequado, quando você começa a ter muitas e muitas palavras que você já decorou, que você já sabe utilizar em diferentes contextos, você se torna mais feliz na forma de falar. Para você ter uma ideia, enquanto nós conversamos agora, eu já sei que essa minha exposição de tema está aproximadamente em 8 minutos. Por quê? Porque existe uma estimativa com base no que nós estamos conversando, com base na trilha de discurso que eu coloquei aqui para você, sacou? Então, lembre-se, nunca prostitua a sua forma de se comunicar. Se você pode, fale da maneira mais correta possível. Claro, né, se você está conversando com uma pessoa que não tenha o mesmo nível de culturalidade que você, converse do jeito que ela vai entender. Né? Você não vai chegar para uma pessoa humilde em termos de educação e ficar querendo utilizar floreios gigantescos. Não, mas na hora que você pode, fale de maneira assertiva, usando termos adequados, para que você possa lentamente ir construindo esse pilar da comunicação na sua vida. Tenha certeza de que quando você falar melhor, você vai ter relacionamentos mais saudáveis e vai ter uma vida mais saudável e principalmente mais clareza mental e emocional, certo? O caminho não tem uma fórmula fácil, tá? O caminho é das pedras mesmo. Começa a ler, começa a estudar um pouco sobre isso, pesquise aí algumas palestras de oratória, começa a entender o que é isso mesmo sendo introvertido, só para você não ser pego de surpresa e também para que você possa desbloquear essa habilidade na sua vida, certo? Espero que essa reflexão tenha te trazido algum conceito interessante e lembrando mais uma vez para você, eu tenho poucas vagas sobrando, se você quiser conferir o seminário de Código de Conduta, dia 19 de agosto, é em São Paulo, link na descrição. Combinado? No mais, fico por aqui, vou tomar meu café e a gente se vê no próximo vídeo.